Vamos falar de segurança primeiro, claro. É impressionante o que tem sido, o que a gente tem recebido de reclamações, secretário, principalmente nesses últimos 10 dias, em relação à curva São Paulo, em dois aspectos. Um, tráfico de drogas. E o outro, arma, né? Arma, e tem um outro pior ainda. É categórico quando se diz lá que a lei do silêncio, a delegacia do silêncio, não tem respondido aos anseios, aos pedidos da população. O que está acontecendo? É a droga mais uma vez, secretário? Bom dia a todos. Elcio, João Carvalho, a droga é uma coisa que tem tirado o sono de muitos pais de família, de autoridades da polícia, de governos, de psicólogos, de pedagogos. A grande verdade é que nenhum país do mundo, nós estamos hoje no dia 23 de janeiro de 2013, até hoje, nenhum país do mundo conseguiu encontrar uma solução para as drogas. Você disse, não, no Brasil, porque no Brasil nós somos pobres. Aí aqui disse, não, é porque tem pouco policial, não, é porque a lei não presta, não, é porque o Ministério Público não atua, é porque o juiz é frouxo, certo? Mas nos Estados Unidos acontece a mesma coisa. Na Inglaterra, a mesma coisa. Na Suécia, a mesma coisa. Eu estive na Holanda, eu fiquei impressionado naqueles parques na Holanda, aquelas pessoas chapadas de chão, de consumo, né? Com a seringa enfiada nas veias, o sangue caindo. Então, em todo lugar do mundo, a droga é um grande desafio. No Brasil, ela vem com uma diferença dos Estados Unidos, com a diferença da Europa. Nós não temos base econômica para o consumo de droga. Ora, nós consumimos milhares de toneladas de maconha no Brasil. Nós consumimos milhares de toneladas de cocaína e todos os seus derivados que vêm até ao crack. Né? Que não são poucos. Né? Então, como é que nós consumimos no Brasil tanta droga, certo? Produzida na Bolívia, produzida na Colômbia, produzida no Peru, certo? Maconha produzida no Paraguai, nós produzimos toda essa droga, com que economia nós compramos essa droga? Quem é que financia esses cartéis criminosos dessa droga? Justamente os assaltos. Se lá nos Estados Unidos a droga é financiada pelo usuário, pelo próprio trabalho do usuário da droga, certo? Se na Europa o próprio usuário da droga financia a sua droga, aqui no Brasil são, na sua grande maioria, os desempregados, os pobres, os miseráveis. O crack é uma droga do miserável. Ela começou com os mendigos na rua, fazendo se espalhou, uso desse subproduto. É uma droga tão barata que se espalhou rapidamente. Então, o que é que acontece? Quem é que financia a droga no Brasil? A violência, o assalto. O assalto. Você hoje chega, cada 10 crimes, 9 tem uma ligação direta com a droga. O binômio entre violência de qualquer forma, assalto, homicídio e droga, cada dia se estreita mais. Há regiões aqui na nossa Teresina em que essa relação, João Carvalho, ela chega a ser a 100%. 100% da criminalidade? O Menandro está fazendo um trabalho excelente lá na... No 11º era o 24º, não, 24º, lá na Nita Ferraz. Foi por isso que ele foi trazido para a greve. Espetacular, delegado. Pela questão do trabalho dele. Bom, Li, ele fez uma pesquisa, certo? Eu estive lá com ele. Então, de cada 10 crimes naquela região, os 10 tinham relação com a droga. Ora, como é que nós podemos suportar isso? Como é que as pessoas que nessa hora já abriram o seu comércio, já começaram a vender, quantos dezenas já foram assaltados? Certo? Uma hora depois que abriu o comércio, já foi assaltado. Por quê? Na porta do seu comércio, estava ali um chapado usuário de droga, precisando consumir o seu crack. Matar o vício. Fazendo um assalto. Fico na porta das escolas. O aluno passa com o celular, assalta o tênis, vai trocar por droga na primeira boca de fumo. E o Brasil ainda comete um erro diferente dos outros países. Os americanos já cometeram, de querer resolver um problema desse, monstruoso como a droga, pelo viés da polícia. É como se a droga fosse polícia. Os prefeitos, daqui a pouco eu vou estar falando para os prefeitos, né? O governador está reunindo todos os prefeitos do Piauí e eu vou fazer uma fala para os prefeitos. Os prefeitos ficam, secretário, na minha cidade o problema é a droga. Como se a polícia fosse resolver o problema da droga. É enxugar gelo, né, secretário? Eu não diria nem isso, não. Eu diria que hoje quem menos pode auxiliar, nós temos que fazer um enfrentamento das drogas com outro viés que não seja da polícia. Droga, é muito simples. É uma questão de mercado, de consumo.
Nós temos aqui as pessoas que consomem e as pessoas que produzem. Enquanto tiver consumidor, Certo. vai ter o produtor, certo? Olha, qualquer coisa que tiver consumidor, tem produtor. Se as pessoas disserem assim, olha, as pessoas agora estão viciadas em comer prego. Você pode entender que em 24 horas vai aparecer aqui em Teresina, no Brasil inteiro, milhares de fábricas de fundo de quintal fabricando prego para a pessoa comer. Agora, secretário, o senhor não se chateia, eu digo chateia como policial também, de todo esse trabalho que é feito através da segurança, e aparentemente, vou ser sincero, João Carvalho e eu, que sempre a gente fala disso, a gente não vê ações efetivas, concretas ainda, nem de governo federal, nem de governo estadual e nem de governo municipal, para o combate, para esse enfrentamento de verdade em relação às drogas. No enfrentamento de ressocialização. Pior, e até hoje não de tem mais um abrigo cultura feminino, né? Fica falando aí, vamos fazer internação. Faça meu norte, fazer aquele projeto. Vamos fazer internação involuntária para botar onde? Pegar o pessoal, tirar da rua para botar onde? A questão é que o Brasil... Você chateia com isso ainda? Não, o Brasil começou tarde demais. Alertou-se tarde demais. Tarde demais. Veio aqui. O enfrentamento às drogas, pelo viés que não sei da polícia, começa no Piauí exatamente com o governador Wilson Martins. Antes de Wilson Martins, a droga era entregue, o combate às drogas, só à polícia. A Polícia Federal, praticamente. Então, o governador Wilson Martins chega e cria uma Câmara de Enfrentamento ao Crack e outras drogas. Criou uma coordenadoria, entregou uma pessoa que não tem nada a ver com polícia, um grupo. Daquele grupo que da coordenadoria. Coordenadoria nenhuma é policial, certo? Uma senhora que não é policial, é um jurista, é não sei o que e tal. O que aconteceu, Elcio, é que os municípios não acompanharam. Aquilo era para ter sido montado no Piauí, como quer o governador, uma grande rede. Em vez de estar o prefeito preocupado com o secretário, secretário, é que tem muita droga, eles tinham que estar em cada município. Os prefeitos acham muitas vezes, secretário, que aumentando o efetivo lá vai resolver o problema. Não. E não resolve, porque não dá para botar um policial para cada craqueado. Daqui a pouco eu vou dizer assim, chama a polícia que meu filho não quer estudar. Certo? Então, questão de família, questão social, e nós temos que resolver por outro viés. Os prefeitos têm que criar nos seus municípios uma Câmara de Enfrentamento das Drogas para se juntar a essa Câmara que o governador criou aqui no Piauí. Certo? Eu acho que em cada lugar, aqui no Grupo Meu Norte, vamos dar aqui o exemplo de sistema. Aqui no Grupo Meu Norte, os funcionários, não é o dono do grupo, os funcionários, vamos fazer aqui uma Câmara de Enfrentamento da Droga. Numa farmácia vamos fazer, numa fábrica vamos fazer. Então, toda a sociedade devia se movimentar, certo? Em cada sistema da sociedade, num hospital, numa creche, numa escola, numa padaria, numa farmácia, num grupo de televisão, no seu grupo social, onde você joga bola, onde você joga baralho, todo mundo criar, certo? Uma cama de enfrentar as drogas e montar-se no Piauí uma grande rede, certo? Com isso, nós íamos ter solução. Agora, enquanto não tiver, Elcio, esse inferno está vivendo. Olha, eu vou lhe fazer agora uma pergunta. Agora eu vou entrevistar você, João Carvalho. Bodinho. Diga quantas vezes por ano aqui no Piauí você ouve falar em homicídio, matar alguém, que morreu um pai de família, que mataram um pai de família. Quando você vai ouvir falar em homicídio, morreu um viciado, um drogado, certo? Morreu um ex-presidiário, egresso do sistema prisional, tal. Sempre tem uma origem criminosa. Esses homicídios estão restritos ao mundo das drogas. Ao mundo das drogas e ao mundo do crime, certo? Raramente, eu acho que nós temos no Piauí, no estado do tamanho do Piauí, certo? Pouquíssimos homicídios que não estejam relacionados com esse mundo. Agora, secretário, eu vou lhe contar uma verdade. Eu admiro e respeito muito essa questão do governador, que é verdade. Foi o governador que abriu os olhos para a questão das drogas. Eu sou muito sincero, eu só acho que a coordenadoria tem que acompanhar mais o pensamento do governador. Tem que ter mais recursos para a coordenadoria. Só olhar o orçamento. A doutora Zila que está lá, pessoa ela séria. vê que ela disse, a vontade é muita, mas não tem dinheiro. Eu vou dar agora um ensinamento, doutor Romeu Tuma. Fique à vontade. Eu sou um admirador na parte policial do doutor Romeu Tuma. Ele tem uma parte... Os maiores do Brasil. Ele tem uma parte que eu não gostava, mas... Aquela parte que ele foi para DOPS lá, com Fleury, certo? Mas... Ele a turma da repressão, né? Ele era um policial muito inteligente. Eu fiz várias reuniões com o Tuma, ele dizia que a mediocridade bota a culpa nos meios. Certo? Você, quando não tem solução, você joga a culpa nos meios, sabe? Eu tenho 20 delegacias. 20 delegacias. Aí você coloca um delegado, como estava o Menando no 24º,
eu dou os mesmos meios do Jesus IV, que eu derro demais. Certo. Aí eu chego 10 horas da noite, tá o Menando trabalhando, malhando, prendendo gente, trazendo gente, e na rua, e não sei o que e tal, certo? Aí eu chego na delegacia, que tem os mesmos meios que o Menando tem, aí eu digo, delegado, o que está vindo aqui, está aumentando a violência, tal. Não tem os meios. Não tem os meios. Então, a mediocridade leva a colocar a culpa dos meios, certo? Aí o Turma dizia o seguinte, na reunião com os delegados de entorpecente, eu era chefe do Amazonas, aí ele dizia, você não está produzindo no seu estado. Ele dizia assim, é por questão dos meios. Não, é por questão de força de vontade. Se eu lhe der um disco voador, um helicóptero, não sei o que, um submarino, você vai fazer a mesma coisa. Mesma coisa. Então, o enfrentamento às drogas necessariamente não é o recurso que vai fazer a diferença. Certo? Quando eu digo que você tem que criar uma rede, né? Uma rede. Você quer que eu diga uma coisa? Você imagine a rede evangélica hoje no Brasil, certo? Uma potência. Você não consegue andar 100 metros num bairro em Teresina que você não acha uma igreja evangélica. Então, eles estão numa rede, né? Numa rede. Essa rede precisa o quê? Essa rede precisa o quê? De estrutura, de organização, de vontade, de fé, né? Coragem, determinação. Certo? E a mesma coisa nós precisamos para montar. Nós temos aqui no meu norte, nós temos aqui mais de 200 funcionários. Aqui tem alguma rede de discussão de drogas, né? Uma câmara de discussão de drogas, porque todo mundo aqui tem uma família, Elcio. Não pense não que hoje não tem uma família nesse Piauí. Tem que ter, tem uma família no Piauí que não tem um drogado, certo? Então, se nós temos para ver nossa família, nós temos que criar no nosso bairro, na nossa rua. Falta mais a interação certo? da sociedade. O senhor acha que a sociedade cobra, mas a sociedade ao mesmo tempo não participa? A sociedade se acomoda e joga para a polícia. A culpa é da polícia. A culpa é da polícia, a culpa é da polícia, a culpa é da polícia. Enquanto a família está sendo destruída, certo? A família está sendo destruída, o filho não vai mais à escola porque é drogado, e quando não vai à escola, fica na rua, fica roubando dentro de casa. Aí você vê agora há pouco, o filho quer matar a mãe para droga. No Rio Grande do Sul, você lembra da história que a mãe foi que matou o filho, porque ela não aguentava mais, suportava mais o amor que ela tinha pelo filho, de ver o sofrimento do filho. Ela sofria tanto com o filho drogado, que ela preferiu matar o filho, ali, né? certo? Agora é o filho matando a mãe. Então, você vê o que é a droga, a violência da droga. O filho mata a mãe mata o filho, a família se destrói, desmorona tudo, eles vão pra rua, assaltam, são zumbi. Aí você diz assim, aí cada um faz uma loucura. São Paulo agora é internação compulsória. Certo? Aí Só a favor ou contra? A sociedade toda vai ser a favor, certo? Até a hora que descobrir que não deu certo, certo? Ora, nós temos que convencer o usuário de droga a se internar, a se tratar. Porque se ele não quiser, não é internação provisória. É prisão, aquilo é prisão, está prendendo, né? Catando na rua e prendendo. A sociedade é bom quando está preso. Vamos voltar aqui para a Curva São Paulo, que é a curva da bala. O senhor pretende fazer o quê em relação, por exemplo, à questão do silêncio? A população tem reclamado lá, secretário, eles chegam lá com um monte de o cara acabou de perguntar aqui o que o senhor pode fazer para fechar. Você quer o nível. Primeiro eu vou conversar novamente com o coronel, o comandante, certo? E convencer que a questão do silêncio é uma lei municipal. Não é a questão da delegacia do setor. Um delegado só, um grupinho só, não resolve. A polícia militar está na rua, certo? Investida de toda a força e autoridade. Abrindo um parênteses isso aí, secretário. Inclusive ontem me ligaram que teve lá, a polícia militar teve lá, a força tática, junto com os demais policiais do Disseu, tiveram lá, fizeram uma grande operação lá, disse que quando chegou foi uma correria. Aí é aquela coisa, disse, não, lá não só tem perigo. Por que todo mundo correu? Não. Quando a polícia chegou. As pessoas estão fazendo coisa errada ali. Mas olha, a polícia militar tem que atuar na parte do silêncio, certo? Tem que atuar com toda a força. Tem que ter uma parceria maior com a Polícia Civil, entende? Nesse aspecto. Não é questão de parceria, mas nesse aspecto, porque não tem duas polícias. Não, ali é a questão da prefeitura, eu digo o seguinte, né? Porque a prefeitura não adianta. Eu tenho um cara, tem casa aqui no posto, que é o que... Eu vou procurar o prefeito por esses dias para fazer um convênio com o prefeito. Certo? Como é uma lei municipal e quem cobra os efeitos da lei municipal é a prefeitura, eu vou procurar o prefeito, fazer um convênio com o prefeito, para que a polícia militar e a polícia civil possa de fato agora patrulhar. Porque nós precisamos ter autoridade de chegar num ambiente, num bar, que tem uma vaga da prefeitura, certo? E não obedecer a lei do silêncio, a polícia fechar aquele estabelecimento.
Nós temos que... A prefeitura tem que nos transferir essa autoridade. Chegamos na curva São Paulo, está lá mó secretário, mas aquela questão lá de arma, que é como o morador denunciou, está com 2 finais de semana, morreu, todo final de semana morre um lá. Você vai ver como vai acabar. Rapaz, tem algumas coisas que para acontecer precisa a imprensa gritar. Certo? Precisa, depois que vocês aqui dizem, como em São Paulo, a polícia começou a andar lá. Era preciso que a polícia tivesse chegado lá. Foi preciso antes, também morrer, né? Porque quando noticiou os 2 homicídios, aí a população começou a ver que uma semana você não vai mais ouvir falar nessas coisas da Curva São Paulo. Vai não. Eita, quando fala isso aí. Secretário, para encerrar, vamos falar um pouquinho de política. Como é que está o planejamento aí para 2014? Vou dizer o que eu disse outro pro João Carvalho na interna com o João Carvalho. Isso é loucura, ele não sai nem a pau. Não saiu disso logo, o Robert não sai não. Mas você sabe que tem muita gente que... E o pessoal fala assim, eu falei, foi com ele, rapaz. Ele falou, foi... Você sabe que tem isso, não sabe? Se eu falei, foi com ele, ele vai sair. Olha, o governador tem pedido à equipe dele, certo? Para não falar. Para se concentrar no trabalho. Adiar ao máximo. O estado do Piauí tem grandes desafios, certo? Você não pode viver todo ano como sendo um ano eleitoral, certo? A equipe de governo preocupada com a eleição, preocupada quem é que vai ser governador e tal, certo? Eu não tenho o menor... Logo, eu não sou ávido, viu? Não é o quê? Eu não sou ávido. Não tenho pressa para nada, não tenho correria para nada. A eleição vai ser só em outubro do ano que vem e está muito longe. Eu só estou dizendo que eu digo sempre, eu tenho muito apreço pelo deputado Osmar Júnior. É meu amigo pessoal, eu quero preservar essa amizade. Eu não estou preocupado nenhum com o partido, eu estou preocupado com a minha amizade com o deputado Osmar Júnior. Quero preservar essa amizade, eu tenho uma admiração muito grande por ele, uma amizade que vem de mais de 30 anos, certo? Então essa é a minha preocupação, é meu foco, é a preservação dessa amizade, desse carinho que eu tenho pelo deputado Osmar Júnior. É um grande deputado do Piauí, está fazendo um grande trabalho no Piauí, ele precisa continuar fazendo esse trabalho, certo? E eu vou cuidar da minha vida. O problema comigo e o Osmar não é um problema de ordem moral, não é um problema de ordem pessoal, é um problema de ordem ideológica. Eu cometi um erro, cometi vários erros na minha vida. E talvez um dos grandes erros da minha vida tenha sido ir para um partido que tem uma base ideológica, que tem uma ideologia que eu não tenho. Eu sempre disse que eu não era comunista. Eu nunca falei para ninguém que eu era comunista. Nunca falei. O senhor foi por uma questão de afinidade, inclusive com o Osmar? Fui pela amizade, eu fui pela admiração que eu tenho pelo Osmar Júnior, mas não sou comunista. E essa coisa acontece que na hora que... Né? Porque o PCdoB tem aquela política, e eu digo isso porque fui do JS lá. O PCdoB quer construir uma sociedade comunista. Não, mas o PCdoB tem uma política que é muito fechada, né? Que tem que seguir a orientação do partido. Exato. Deixa eu perguntar, o senhor gosta da nossa querida Marina? Marina Silva é uma mulher admirável, tem feito um grande trabalho pelo Brasil, está aí criando um grande partido político, certo? O senhor simpatiza com a ideologia de lá? Não, a Marina ela é uma ideologia socialista, sabe? Quem é que não é socialista? Quem é que não se preocupa com o social, quem não quer o social? Ela se preocupa com a política ambiental, com o meio ambiente, quem é hoje? Só os loucos não se preocupam com o meio ambiente, sabe? O senhor se preocupa muito com o meio ambiente? Você quer me perguntar se eu vou para o Partido da Marina? Certo? O Partido da Marina, eu não tenho nenhuma ligação com ela, não tenho nenhum conhecimento com ela. Meus amigos aqui é o Elton Dias, é o Wilson Martins. Então é uma... Já que o senhor está falando de amigos por aqui, como é que o senhor está avaliando aí o início da administração do prefeito Firmino Filho aí? Primeiro, a equipe, o senhor gostou da equipe? Primeiro ele entrou na bodega, está conferindo o estoque e vendo as dívidas. Secretário. Aí nos cadernos. O estoque está nos cadernos. O estoque está pequeno, a dívida está grande. Mas, Elson, quando eu estive lá em Piracuruca, na minha querida... Tem muitas mensagens de Piracuruca aqui, viu? Estive na minha querida Piracuruca e estava lá o Wilson Martins, foi lá o Elton Dias. Ontem foi o aniversário da independência de Piracuruca. Piracuruca foi o primeiro brado da independência, o primeiro que lutou, a primeira cidade a enfrentar as tropas de Fidié foi Piracuruca. Fidié teve em Parnaíba, mas lá os pessoal da sua Parnaíba. A minha Parnaíba. Sua Parnaíbinha. E lá os nossos amigos correram para o Ceará. Mas quando chegou lá no... Diz que foi primeiro em Parnaíba, secretário. Quem? Dizem que foi primeiro. Não, Parnaíba fizeram a independência. Quando o Fidié chegou lá, foram lá para o Ceará. Sim. Aí eles voltaram. E Piracuruca foi o primeiro combate. Você não tá nessa época lá não, né? Não, mas meus antepassados, meus ancestrais. Aí ontem, quando eu saudei no meu discurso ao Elton Dias, aí eu disse, o presidente americano da moda, rapaz. Barack? Não, que fez aí a guerra da secessão,
presidente da guerra que libertou os escravos dos Estados Unidos. Ah, o Lincoln? Lincoln. Abraham Lincoln. Aí eu disse, meu grande Abraham Lincoln. Aí o Hélio não entendeu que saudação é aquela. Depois, lá em batalha, ele me perguntou, mas Robert, o que é Abraham Lincoln? Eu digo, Hélio, rapaz, o Lincoln, em 1858, perdeu a eleição para o Senado de Illinois. E 2 anos depois foi eleito presidente dos Estados Unidos. E você é meu grande Abraham Lincoln. Entendi. Mas o senhor vai estar com o Abraham Lincoln em 2014? O senhor vai estar com o Abraham Lincoln em Em 2014? 2014 ainda vai estar no primeiro Barack Obama. Ainda vai ser o Barack Obama ainda. Essa foi boa, viu? Como sempre, uma da cartola, né? Sim, secretário. E Pra encerrar, com viu? relação já que vamos na fase das avaliações, como é que o senhor viu a passagem da presidente Dilma? Inclusive, houve um anúncio aí. Para mim, falaram em muita coisa, para mim o maior anúncio veio depois, né? O governador anunciou essa questão da liberação do recurso para o Porto Luiz Correia. O senhor acha que agora esse porto sai? Rapaz, eu tenho impressão que se esse porto não sair, o governador Wilson faz esse porto sozinho. Veja bem, o governador não esperou para Dilma fazer a duplicação das BR, não. Certo? Ele já está licitando, já planejou, já colocou o dinheiro do Estado, já vai começar. Aí a presidente esteve aqui, ele não pediu ela para financiar a duplicação, para fazer mais quilômetros, né? Para aumentar a duplicação. Está fazendo Rodonel, ele não foi perguntar para a presidente Dilma se ela ia dar dinheiro para o Rodonel, não. Ele pegou o dinheiro do Estado, está fazendo. O Wilson é uma pessoa arrojada, corajosa, que vai para cima e faz, certo? Agora, de concreto, que eu vi a presidente ir para o Piauí agora, de concreto, foi o Bolsa Chuva. Ela chegou aqui e foi uma chuva danada. O Bolsa Chuva chegou, sabe? Agora, na hora que... Se ela não fizer esse porto, e o governador e o Cirmar, ele começa a fazer esse porto. Secretário, só para encerrar aqui, são várias... O pessoal está me esculhambando que eu não estou fazendo pergunta, mas não dá tempo. Olha, bom dia, secretário. O problema na Curva São Paulo é que quando os policiais chegam, as pessoas baixam o som. Quando saem, levantam de novo e não respeitam o permissionário. Se a polícia não levar o carro ou fechar, isso vai continuar assim. É lógico. Tem que confiscar o som. Tem que aprender o som. A prova é que conversa demais, secretário. Você, quando começa a ter prejuízo, você começa a pensar. Mexeu no bolso. É bicho que deixa os outros inteligentes, é prejuízo, certo? O cara está lá aparecendo com o som, é uma orquestra, é um trio elétrico. A polícia vai lá, apreende, o leva para a delegacia. Outra reclamação que existe lá muito também é a questão de menor. É menor o tempo todo dirigindo carro, com moto nem se fala. Secretário, todo parece um interiorzão, né? Parece um interiorzão. Parece interiorzão. Ali é a curva da margem da lei. E quando tem policial escutando som armado alto, que quando chega, bota uma boneca, o que, que a gente faz? A polícia tem que chegar, prender o policial. Prender o policial, não tem nenhum problema. Quero parabenizar o secretário, mas preste atenção nos policiais que recebem dos traficantes. Sinceramente, toda área tem gente ruim. 99% da polícia do nosso estado, na minha opinião, é uma polícia muito decente. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Não tem nesse Brasil uma polícia mais honesta do que essa do Piauí. Qualquer estatística que se faça. Né? A polícia do Piauí é reconhecida no Brasil como a polícia mais honesta e a polícia menos violenta. Em São Paulo, o negócio é tão grave, que lá o governador baixa o decreto, a Secretaria de Segurança baixa uma norma, proibindo a polícia até de socorrer feridos. Certo? Porque eles simulavam socorro, eles matavam dentro da viatura, certo? De gravidade. Isso no Piauí nós não temos. Nós temos no Piauí, são pais de família, trabalhador que trabalha muito, certo? O governador resolveu o problema até de salário da Polícia Militar. Agora vai resolver o problema, quero esse mês ainda, o problema de salário dos policiais civis. Nosso agente de Polícia Civil, nosso escrivão da Polícia Civil, o governador está fazendo um projeto aí, já o doutor Paulo Ivan vai apresentar ao governador essa semana. Melhoria salarial? 3 tabelas diferentes, para que o governador possa fazer sua opção fixada numa das tabelas. Agora, que o governador vai resgatar... Vai ser feito um programa como da Polícia Militar, um aumento programado a longo prazo, certo? Que o governador vai resgatar... Porque do jeito que está aí, o policial militar, pela programação, vai ficar muito mais que um agente da civil, né? Muito mais. Mas o governador também vai resgatar os valores do salário do agente. O delegado hoje já ganha razoável. O delegado aqui do Piauí é o segundo, né? Mas também vai ter seu aumento. Também vai ter seu aumento. Ok. Esse aumento. Agora, os agentes vão acompanhar na proporção do aumento dos delegados. Perfeito. Secretário, muito obrigado pela participação. O pessoal da Polícia Civil, né? Boa que notícia. também está precisando do aumento. Eu não tenho como ler todas as mensagens, são milhares de mensagens. Né? Tem muita gente elogiando.
Tem gente criticando, mas é bom assim, ó. Não dá para agradar todo mundo, né, Zé Gonçalo? Nem Cristo. Nem Cristo, verdade. Tá bom. Quer dizer que o senhor só fala em política em 2014. Você sabe que colocaram Cristo entre dois ladrões e perguntaram qual que deveria ser solto. Aí o povo lá embaixo gritava, solte Barrabás, solte Barrabás. Nem Cristo.